Pessoal, boa noite, tudo bem? Dando sequência aí a nosso ciclo de palestras do projeto Madre Teresa de Calcutá e também, né, a segunda parte da palestra da doutora Maíla sobre adoção. Então, vamos, né, para essa palestra, mas antes de eu passar a palavra para a aluna Camila Abreu fazer, né, os agradecimentos iniciais, eu vou passar a palavra, como é de praxe, para a nossa querida Marta falar. Marta, tem a palavra. Marta, seu microfone está desligado. Boa noite. É com prazer imenso de nós novamente estar recebendo a doutora Maíla, né, para dar sequência, né, à palestra. Quero agradecê-la, quero agradecer os alunos, quero agradecer imensamente, né, a professora Jussara, que está fazendo um excelente trabalho no nosso projeto Casa Madre Teresa de Calcutá. Que nós temos uma boa noite, uma boa palestra. Obrigada, Marta, obrigada pelas suas palavras. Agora já passo a palavra para a aluna Camila Abreu fazer, tá, ler o currículo da nossa palestrante Maíla. Boa noite a todos. A doutora Maíla de Souza é graduada em Direito pela Universidade de Uberaba, especialista em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Foi servidora do INSS por 8 anos e, atualmente, há 6 anos, é promotora de Justiça do Estado de Minas Gerais. Está em exercício perante a Promotoria de Defesa da Criança, do Adolescente e do Direito à Educação em Uberaba, desde agosto de 2017. Agradecemos mais uma vez o trabalho da doutora Maíla. Doutora Maíla tem a palavra para proferir, né, a segunda parte da sua palestra. Obrigada. Obrigada a você, Jussara. Estão todos me ouvindo? Sinalizem aí, por favor. É uma honra de novo, né, uma alegria retornar aqui hoje. Agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer a doutora Jussara, a professora Jussara, a Marta, pela gentileza de sempre. E eu não vou me delongar nos cumprimentos, para que a gente tenha a oportunidade, né? Eu lembro que ficaram algumas perguntas pendentes de resposta já do encontro passado, e aí eu vou tentar, então, né, dar continuidade para concluir aquilo que eu pensei em expor para vocês, também de um modo que a gente tenha tempo para responder as dúvidas que eventualmente surjam, e se fazer isso sem correria, sem atropelo, para que todo mundo consiga ir para suas aulas ao final, né? Então, vocês certamente se recordam que nós estávamos falando de algumas das características da adoção ao final da nossa fala na última quinta-feira, né? Eu depois dei uma repassada aqui no meu roteiro e acabei percebendo que uma característica de extrema importância, eu acabei não falando sobre ela, que é a qualidade de filho, né? Então, eu cheguei a falar com vocês sobre o caminho que se percorre até o momento em que é dada a decisão, né, prolatada a sentença que confere a condição de filho do adotante, né, em relação aos adotantes, do adotando em relação aos adotantes. Então, a criança ou adolescente que foi adotada, né, que está sendo adotada, vai se tornar, então, filho dos adotantes. Eu informei, então, que nesse momento da sentença, nós temos finalmente a alteração da certidão de nascimento daquela criança, já que até aquele momento, mesmo que tenha havido a destituição do poder familiar, a certidão de nascimento não é alterada, lá consta ainda os pais biológicos como genitores, né? E qual é o ponto relevante dessa questão da condição de filho, né? Ela gera efeitos, como, por exemplo, efeitos sucessórios, né? Efeitos para fins de colocação do filho em plano de saúde, né? Todas as consequências possíveis da condição de filho, elas se estabelecem a partir do momento da decisão que prolata a sentença de adoção, né? Aliás, a partir da sentença que prolata a decisão de adoção. Por outro lado, embora haja, nesse momento, um rompimento
com toda a vinculação anterior, né, com os pais, com os genitores biológicos, há ainda a permanência das questões relacionadas aos impedimentos matrimoniais. Vocês devem se recordar, aqueles que já estudaram essa parte em direito de família, que existem impedimentos matrimoniais atrelados à condição de família, né? Você não pode, por exemplo, se casar com ascendente, descendente. Então, todos os impedimentos matrimoniais permanecem em relação à família de origem, né? Então, a questão do se casar com o irmão, por exemplo, né? Você tem um rompimento com a filiação biológica, né? Mas a condição de irmão é uma condição que não se rompe, mesmo tendo, não se rompe para essa finalidade, a finalidade matrimonial, né? Então, é só para que fique claro que amanhã, né, havendo alguma situação em que vocês percebam que há alguma vinculação, há incorrência de algum impedimento matrimonial, que existiria normalmente se aquela família não tivesse, né, tido todas essas questões relacionadas à destituição do poder familiar e posteriormente a uma adoção. Elas permanecem. Então, ainda que haja a ruptura da condição de filho para todos os outros fins, para a condição, para as questões relacionadas aos impedimentos matrimoniais, a condição de filho permanece, por assim dizer, né? A vinculação biológica, essa é a expressão correta, não a condição de filho, né? Também na nossa última quinta-feira, nosso último encontro, nós mencionamos até relacionado a uma pergunta que foi feita sobre o tempo, né? Nós mencionamos, então, o tempo que se leva da data em que se entrega a documentação, aqueles que pretendem adotar, o tempo que se leva até efetivamente conseguir adotar o seu filho, né? Receber o seu filho em casa. E vocês também devem se recordar que nós mencionamos que a média gira em torno de 3 a 4 anos, especialmente em virtude do perfil que cada adotante escolhe quando vai iniciar o seu procedimento, né, de habilitação aos pretendentes à adoção. Então, veja bem, nós temos aqui, eu tenho, como nesse material que eu comentei com vocês também, que eu disponibilizarei para a doutora Jussara, alguns números. E esses números, eles refletem essa discrepância que nós temos hoje entre a realidade das crianças disponíveis para serem adotadas e a realidade daqueles que pretendem adotar. Infelizmente, não há um afinamento, né? não há um alinhamento de interessados em adotar um determinado perfil e a disponibilidade, digamos assim, desse perfil para ser adotado, e vice-versa. Nós temos uma disponibilidade de perfil que tem carência de pretendentes, né? Antes de eu adentrar nos números especificamente, vocês vão perceber, quando receberem o material, que tem 2 slides. Um slide é o do ano passado, né, em que que nós fizemos um levantamento de dados no ano passado. Essa consulta no ano passado foi feita no dia 16 de maio. E vocês vão perceber que tem uma discrepância muito significativa no número dado do ano passado, tanto em relação a pretendentes, quanto em crianças disponíveis para adoção, em relação aos números desse ano, né? E por que seria isso? Justamente por essa razão que eu mantive, né, os dados dos 2 anos, para que vocês tenham essa comparação, né? Não é porque a diferença de números é para menor, ou seja, havia, para título de exemplo, né, havia em 2019, 45.976 pretendentes habilitados à adoção no Brasil, e desses, 5.773 estavam em Minas Gerais. Esse ano, o número de pretendentes no país todo caiu de 45.976 para 36.272. Infelizmente, eu gostaria de dizer para vocês que foi porque nós tivemos 10.000 adoções, né? E, em virtude disso, houve uma queda tão significativa no número de pretendentes. Mas o que aconteceu, de fato, foi uma migração de sistema. Nós tínhamos um sistema, né, um cadastro nacional de adoção anterior. Esse cadastro nacional ele é vinculado ao CNJ, e no ano passado, né, nós tivemos um sistema novo sendo implantado.
E aí, né, aquilo que eu sempre brinco, né, que infelizmente nem tudo que vem para melhorar, de fato, melhora. E nós tivemos esse problema de perda de dados, né, notoriamente perda de dados, na migração do sistema anterior para o sistema atual. Então, por exemplo, de novo, nós tínhamos 9.526 crianças disponíveis para adoção no Brasil no ano passado. 9.526, em maio do ano passado. Esse ano, a consulta que nós realizamos no dia 16 de junho desse ano, contabilizou apenas 128, crianças. Então, 4.000 crianças não estão no cadastro hoje. Mas, dificilmente, como eu disse, isso se deve à adoção dessas crianças, né? Não é um volume que costuma, que bata, né, que faça sentido com a média histórica que nós temos de adoções. Então, nós estamos com esse problema nos números disponibilizados nos sistemas, mas a questão que eu queria trazer para vocês permanece, que é a discrepância entre o perfil disponível para adoção e o perfil daqueles que pretendem adotar. Então, nos dados de hoje, né, se nós considerarmos mesmo com esses equívocos, né, com esses apontamentos que eu fiz, com essas inconsistências, nós temos o quê? Que 90%, veja bem o quanto é alarmante esse percentual, né? 90% dos pretendentes à adoção querem crianças de até 7 anos de idade. Nós também falamos no encontro passado sobre todo o trâmite que a própria lei estabelece para que a criança seja, enfim, disponibilizada à adoção. Também ponderamos no encontro passado que, de fato, embora seja passível a críticas, né, esse caminho que a lei estabeleceu, existem razões para esse caminho ter sido estabelecido, né, não foi um caminho colocado ao acaso, sem razão, né, existe uma razão, que ainda, como eu disse, que seja criticável, discutível, é uma razão plausível. E em virtude disso, né, são infelizmente pouco numerosas as situações de crianças que têm todo esse caminho percorrido, né, ao longo da sua vida, antes de completarem 7 anos de idade. É um perfil muito reduzido o de crianças abaixo de 7 anos. Tanto que, numericamente, nós temos aqui que não chegam a 37%. 37% o número das crianças disponíveis para adoção, as abaixo de 7 anos não totalizam 37%. Então, nós temos uma discrepância em que 90%, então, a cada 10 pretendentes, 9 querem crianças até 7 anos, e de cada 10 crianças disponíveis para adoção, menos de 4 são crianças abaixo de 7 anos. Então, é óbvia aí a questão que nós colocamos na semana passada, se torna óbvia, a dificuldade para se chegar a um prazo menor, né? Muito em virtude dessa questão do perfil. É claro que toda adoção responsável, ela passa pelo estabelecimento, pelo enquadramento de um perfil adequado. Eu me recordo também de ter mencionado que aqui não se está a fazer uma campanha para que haja uma ampliação do perfil dos pretendentes, quer dizer, o pretendente vá lá e faça um perfil mais ampliado, simplesmente porque ele não quer esperar por tanto tempo para que ele possa ter o seu filho de maneira mais breve, mas que logo ali adiante ele acaba descobrindo que ele não tinha estrutura psicológica e emocional para receber aquela criança com mais idade, com outras questões, que, na verdade, se ele tivesse colocado um perfil mais restrito, ele teria, né, condições de lidar com os pontos que todas as crianças trazem, né, crianças, filhas biológicas, né, os filhos biológicos têm as suas questões, os filhos adotivos têm as suas questões, todos somos indivíduos, somos diferentes, mas existem questões que são próprias do fato da criança já ter um pouco mais de idade, né, e está chegando para ser adotada com um pouco mais de idade. E as pessoas devem selecionar, de fato, os seus perfis, né, o perfil que pretende receber de criança, a partir das suas condições pessoais, né, das suas condições subjetivas, sem dúvida. Mas isso é uma questão fática, né, é simplesmente um fato. A dificuldade temporal para se chegar à adoção, o tempo, né, que se leva para isso, decorre muito dessa questão da discrepância entre os perfis. Mas não é só isso, né? Também gostaria de dizer a vocês que esse é o único
problema, esse é o único empecilho que nós temos ao período, né, ao tempo. Nós temos um outro problema muito significativo, que é um problema nas equipes técnicas do Poder Judiciário, né? Eu posso falar especialmente do Poder Judiciário em Minas Gerais. O Poder Judiciário em Minas Gerais é muito carente de equipes técnicas, né? Nós temos comarcas menores, que sequer têm assistente social e psicólogo. Quando muito, você tem ou um assistente social ou um psicólogo trabalhando na comarca. E é isso. Né, com isso, não é a realidade de Uberaba, né, nós estamos no oásis aqui em Uberaba. Uberaba é uma cidade que tem uma estrutura muito superior à média, né, dos municípios e comarcas do estado, mas ainda assim nós temos uma estrutura aqui em Uberaba muito mais acanhada do que a nossa necessidade. Né. Para que nós conseguíssemos liberar os processos, lembrando que assistentes sociais e psicólogos, né, a equipe técnica, que é o nome que nós damos, nos procedimentos de adoção, antes, enquanto a criança ainda está com a medida de proteção em curso, para verificar a possibilidade de reintegração à sua família de origem. Depois, quando é ajuizada a ação de destituição do poder familiar, normalmente há um outro estudo, né? Também, durante o processo de adoção, há um outro estudo realizado pela equipe técnica do juiz, o estudo de acordo com as disposições legais, né? É um excesso de zelo, mas é um excesso de zelo da própria lei. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece os momentos em que deve-se realizar um estudo psicossocial, né? Um estudo interdisciplinar. E também, no procedimento de habilitação dos pretendentes à adoção, as pessoas devem ser submetidas, né, devem se submeter a um estudo interdisciplinar, né, um estudo realizado por uma equipe interdisciplinar, em uma avaliação. Então, vocês vejam que essa equipe, no processo como um todo de adoção, ela é muito demandada, e nós hoje temos números extremamente tímidos, né, salvo engano, nós estamos hoje com algo em torno de 5 assistentes sociais e 2 psicólogas para atender a comarca toda, né, e não só os procedimentos de adoção, mas também os procedimentos relacionados à violência doméstica, os processos de família, todos os processos que demandem o trabalho da equipe técnica, demandam essa equipe, né, essas 5 que eu estou mencionando, assistentes sociais e mais as 2 psicólogas. Então, vocês vejam que é um número extremamente significativo de demanda, né, uma demanda muito alta para um número muito acanhado de profissionais. Isso também atrasa, né, os processos de adoção, infelizmente. É uma questão ligada à estrutura do Poder Judiciário. Nós falamos, então, sobre a necessidade da tentativa de reintegração familiar. Infelizmente, isso também é um ponto, como já foi trazido no último encontro, que acaba, muitas vezes, por dilatar, né, por tornar muito moroso o procedimento de colocação dessa criança ou desse adolescente em disponibilidade para adoção, mas também ponderamos dos porquês disso, né. É claro que eu friso porque, de fato, em muitos momentos eu também critico, né, outras pessoas que trabalham na área também criticam, mas abolir completamente a tentativa de reintegração familiar, eu penso que não seja o caminho, né. Penso que talvez dosar, né, um prazo, mas aí também a gente entra em questões de tantas, né, quantas variáveis envolvem as dinâmicas familiares. Então, é claro que precisamos encontrar aí um caminho ideal, estamos em busca dele, todo tipo de sugestão que possa influenciar o legislador é bem-vindo, né, para uma melhora. É importante manter esse diálogo com os nossos representantes na Casa Legislativa, mas, por hora, o que nós temos é essa lei, né, esse estatuto com esses regramentos. Também, como eu mencionei, no processo de habilitação dos pretendentes à adoção é necessário um curso preparatório, que aqui em Uberaba é realizado pelo GIPA. Eu falei da questão do CNA. Tem um outro ponto que eu queria muito falar com vocês, que é sobre o problema da adoção direta, né? O que é a adoção direta? A adoção direta é um nome técnico para um ilícito, né? Que é a burla ao cadastro de adoção. Eu coloquei para vocês também no nosso encontro passado
que o nosso sistema, ele se estrutura de um modo que os pretendentes definam um perfil, mas que eles não definam uma criança, né? Não é possível ao pretendente estabelecer, de acordo com o regramento do ECA, eu quero adotar a criança A. Né? Essa escolha, essa seleção vai ser feita de acordo com aquilo que é mais interessante para a criança, de acordo com o melhor interesse dela, e vai ser feito em ordem cronológica, ordem criteriosamente cronológica, de modo que todas aquelas pessoas que tenham o mesmo perfil entrarão numa fila, né, e serão chamadas a adotar perfis iguais num prazo estabelecido pela ordem que entraram. Então, aqueles que entraram primeiro são chamados primeiro, né. No entanto, né, não é com muita infelicidade, com muita tristeza que eu falo para vocês que, apesar do regramento, né, estabelecido pelo ECA ser já bastante antigo, nós ainda temos uma prática odiosa, né, uma prática que mina muito o sistema, que é a prática da adoção direta, né, que é a prática do pegar a criança, começar a cuidar da criança, como se filho fosse, e logo ali adiante, pouco depois, ali 2, 3 anos, quando a vinculação afetiva já está consolidada, aquele pretendente que nunca se habilitou, que nunca passou por toda essa tramitação legal que nós estamos colocando, que então, portanto, está realizando, friso, um ilícito, né? Essa pessoa ajuiza, então, uma ação judicial, pretendendo adotar aquela criança. É muito importante que se diga que, por se tratar de ilícito, nós temos tido, né, ações, eu mesma já ajuizei, pretendo continuar ajuizando, outros colegas promotores também têm atuação no mesmo sentido, no sentido de ajuizar a ação de dano moral coletivo contra essas pessoas que praticam adoção direta, em virtude da burla ao cadastro, né, entendendo que essa burla ao cadastro significa dano moral coletivo, né, em virtude de um ilícito que contraria e desorganiza e desestabiliza todo um sistema colocado pelo Estatuto. Então, eu digo isso a título de alerta, né, porque todo mundo conhece alguém que, enfim, que tem uma criança, que está cuidando de uma criança de maneira irregular, né. Essa prática, ela deve ser combatida, né, primeiro pela questão simplesmente de ser um ilícito, como eu estou colocando, ao contrário daquilo que a lei estabelece. Segundo, porque prejudica muitas pessoas, prejudica principalmente, né, de modo mais direto, as pessoas que percorrem o caminho legal, então as pessoas que escolhem não ir pelo caminho errado e seguir o caminho correto da lei, para ter mais segurança, ter mais tranquilidade, acabam sendo prejudicadas, porque crianças que seriam entregues à adoção, porque, afinal, seus pais não pretendem se manter com eles, os seus genitores biológicos acabam entregando essas crianças, e essas crianças iriam para adoção, e em vez de ir para serem, né, oportunizados, vamos usar essa palavra, né, para que aqueles que se habilitaram pudessem ter essas crianças como filhos, ao invés disso acontecer, nós temos pessoas que nunca se habilitaram, que nunca foram avaliadas, que nós não conhecemos a idoneidade, não sabemos se são pessoas boas, se não são, e que simplesmente pegam crianças para cuidar, dessa forma, né, para serem seus filhos. Além disso, tem a questão prática. Eu também falei isso com vocês na semana passada, que esse sistema nosso, ele é estabelecido em virtude do que aconteceu historicamente. Então, historicamente, nós tivemos situação de venda de filhos, nós tivemos situação de extorsão, daquele genitor, daquela genitora biológica que vira e mexe, passa na porta da família que adotou o seu filho e pede uma ajuda, porque há muita vinculação, né? A entrega foi direta. E isso, segundo nós percebemos ao longo da história, é extremamente pernicioso, é muito prejudicial, e por isso mesmo não é o sistema adotado pelo Brasil, né? No Brasil não se pode, em regra, selecionar quem vai ser a pessoa que vai receber a criança, né, quando ela é entregue à adoção. Um outro ponto que é importante nós falarmos, que é muito importante nós divulgarmos, né, é a possibilidade de entrega do filho à adoção, né, especialmente a entrega da gestante, a entrega em relação
a gestante. Eu até, em uma oportunidade, cheguei a escrever um artigo sobre isso, logo após a alteração legislativa, por entender que esse era um tema de suma importância, né? E eu vou gastar aqui, né, alguns minutos falando com vocês sobre isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente hoje, ele traz de forma expressa o procedimento que se deve adotar quando a gestante escolhe não permanecer com o seu filho, entregar o seu filho à adoção. E vocês vejam a importância que nós temos de desmitificar determinadas coisas em relação a essa entrega, né, a entrega legal, como nós comentamos, não aquela entrega que acontece ali, debaixo dos panos, que acontece, porque continua acontecendo, mas essa entrega, não essa entrega que acontece debaixo dos panos, que a entrega para o vizinho, a entrega para um parente que não tenha proximidade nenhuma, a entrega para um desconhecido, a entrega legal, a entrega de acordo com o que a lei estabelece, que vai viabilizar que essa criança, né, cuja genitora biológica não pretende cuidar, que essa criança seja disponibilizada àquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos pretendentes que ficaram na fila, que se habilitaram, que fizeram um curso, que se submeteram a uma avaliação psicológica, uma avaliação social, que demonstraram ter condições de receber uma criança no seu lar, como se filho seu fosse, como filho seu. E lembrando ainda que o perfil de recém-nascidos é um perfil muito numeroso, como nós falamos, né? Isso vem para tornar o sistema mais azeitado, né? Para tornar o sistema melhor. Essa possibilidade já estabelecida na lei do procedimento para a entrega da criança em adoção logo após o nascimento. Nesse artigo que eu fiz, né, que eu redigi quando houve alteração legislativa, eu fiz algumas ponderações que eu queria partilhar com vocês, né? Nós sabemos que o número de pessoas que desejam abortar é muito significativo, né? Tanto é significativo que nós temos movimentos, né, vira e mexe, essa discussão ela volta à baila, sobre a legalização ou não do aborto, né? Certamente vocês já ouviram esse tipo de discussão, ou já participaram diretamente de discussões nesse sentido. Isso só existe, esse calor né, em torno desse assunto, em virtude do fato de que existe, sim, né, sejamos nós a favor ou contra isso, né, esse desejo dessas pessoas, existem sim pessoas, muitas pessoas, que desejam abortar seus filhos quando descobrem que estão grávidas, né, que estão gestantes. E isso levando para o lado da mulher, mas da mesma forma o homem que não pretende ter seu filho deseja que aquela genitora aborte, né. E aí, volto a frisar, independente de sermos nós a favor ou contra o aborto, com o regramento que nós temos hoje, existe um caminho possível para que as genitoras que não desejem ter seus filhos consigo, deem aos seus filhos a vida, mas não necessariamente tenham que cuidar deles. E por que eu falo disso? Porque muita polêmica se estabelece em relação ao fato de que uma mãe, uma genitora, uma mãe não, porque a mãe, como eu disse, é uma questão social, uma questão jurídica, mas a genitora, aquela pessoa que é vinculada biologicamente à criança que vai nascer, não quer, não deseja permanecer com seu filho, né? E nós tratamos disso, né, socialmente, geralmente com muito preconceito, né? A média das pessoas vê nessa questão, no fato, no desejo de a genitora querer entregar o seu filho à adoção, um problema, como se aquela mulher fosse incapaz de amar, como se aquela mulher estivesse cometendo um crime. E volto a frisar, né? Esse tipo de julgamento, esse tipo de modo de se expressar, só traz prejuízos, né? Porque, veja, ou essa genitora, ela vai se forçar, se ela for uma pessoa contrária ao aborto, ela vai se forçar a permanecer com essa criança, apesar de ela não desejar isso. E aí eu pergunto a vocês, quais as possibilidades reais de ela cuidar bem de uma criança que ela nunca quis, que ela não desejou, que no fundo do íntimo do ser dela, ela gostaria de entregar para adoção? Então, o que muitas vezes acontece é de nós temos uma gravidez indesejada, logo adiante essa mãe, ela não entrega a adoção ao nascer, ela não, né, pratica um aborto, possivelmente porque é contra ou porque não conseguiu, enfim, e aí ela permanece com essa criança.
Aí ela passa a maltratar essa criança, ela passa a agredir essa criança, ela passa a tratar essa criança com uma negligência extrema, e logo adiante essa criança acaba indo para a institucionalização e para a adoção depois de uma determinada idade, dificultando muito o acesso dela a uma família, justamente por conta daquele perfil que nós colocamos, né, que crianças mais jovens são preferidas dos pretendentes em relação às crianças mais velhas. Então, se nós tratarmos dessa questão do desejo de ser mãe como algo menos mitificado, como algo menos social, e percebermos, né, que se de fato essa mãe foi aconselhada, se ela foi orientada, se ela tem plena consciência das consequências, e se de fato é um desejo sólido, né, tratado com muita seriedade, e que permanece logo após o nascimento da criança, é muito melhor que nós tenhamos essa criança entregue à adoção de maneira legal, do que uma manutenção dessa criança com essa genitora, sem que esse seja o desejo dela. E da mesma forma, nós temos o quê? Que aquela genitora, que nós possamos vir a ficar sabendo, que aquela gestante que queira abortar, que queira entregar o seu, ainda que isso seja um ilícito, ainda que seja um crime, mas a pessoa está lá se esforçando para conseguir abortar, ela tem, claro, um ônus, óbvio que ela tem um ônus, porque ela precisa conseguir concluir a gestação, ela precisa conseguir levar a gestação até o final. Mas afora esse momento da gestação, que de fato, para quem não deseja ter um filho, ainda assim já é um problema, né? Mas afora esse problema, que é um problema muito menor do que permanecer com a criança, um problema na perspectiva de quem não quer ter o filho, né? Ela pode, logo após o nascimento da criança, entregar o filho à adoção, em vez de ir praticar um crime, né, que seria o aborto, ou em vez de receber e permanecer com essa criança a contragosto, depois acabar maltratando essa criança, tratando essa criança com menosprezo, né, sem disponibilizar o amor e o afeto que tantas famílias teriam condições de disponibilizar, já que desejam tanto receber essa criança em suas famílias, no seio de suas famílias. Então, eu gostaria de dar esse panorama para vocês, em razão do tempo, eu não vou esmiuçar o procedimento, é um procedimento muito simples, mas fica aqui esse canal estabelecido com vocês, de vocês serem disseminadores desse tipo de informação, né? Enquanto estudantes de direito, na sua grande maioria, de quando souberem de algo nesse sentido, uma genitora, uma gestante que tem o desejo de praticar um aborto, né? Como eu disse, isso acontece, nós ficamos sabendo disso, mesmo que isso seja um crime, ou que não queiram, né? Vocês sabem que a pessoa não quer permanecer com a criança logo após o nascimento, dê a ela, né, essa alternativa. Informem essa pessoa sobre essa alternativa que a lei dá, que é da entrega da criança à adoção, logo após o nascimento, e isso, como eu disse, sem preconceito, né, sem mito, sem algo que possa ser tratado, né, enfim, como um problema, mas como uma solução que o sistema jurídico já tem, né, para poder dar para aquela pessoa que está vivendo um problema. Como eu disse também, nós temos, como eu gostaria também de dizer para vocês, nós temos hoje, em virtude dessa discrepância dos perfis, nós temos os chamados grupos de apoio à adoção. O que é isso? Quando nós, nesses grupos de apoio à adoção, nós temos buscas ativas. Então, os grupos de apoio à adoção, por exemplo, mencionei na semana passada, eu apresentei para vocês um vídeo e mencionei o GRAAL, não sei se todos se recordam. É o grupo de apoio à adoção aqui de Uberaba, né? Os grupos de apoio à adoção, eles, naquilo que nós estamos colocando aqui, da dificuldade de adoção de crianças e adolescentes mais velhos, nós temos essa busca ativa, que os grupos estabelecem entre si, então vários grupos no Brasil se unem, mantêm ali um diálogo por meio de grupo de WhatsApp, enfim, outros canais nesse sentido, e é feita a divulgação das crianças, né, tudo isso de acordo com procedimentos, né, convênios, tem um regramento legal específico, mas uma divulgação dos perfis das crianças e dos adolescentes que estão disponíveis para adoção, principalmente esses mais velhos, né. Da mesma forma, os grupos de apoio à adoção, eles têm encontros regulares,
em que são disponibilizadas informações para aqueles que pretendem adotar. Então, se você é uma pessoa que conhece alguém, ou que você mesmo tem um interesse em adotar, procure o grupo de adoção aqui de Uberaba, ou indique para quem você conhece o grupo de adoção da cidade da pessoa, para que ela possa buscar informações sólidas, né, informações consistentes, em que ela tenha em que as informações sejam mais sérias, né, porque muitas vezes as informações difundidas, principalmente na mídia, são informações muito mitificadas mesmo, né, em que as pessoas dão pouca importância para aquilo que é real, e às vezes os grupos de adoção conseguem aclarar muito e dar muito suporte àqueles que pretendem adotar, e também aqueles que estão na espera da adoção, e também aqueles que acabaram de adotar, né, e que vão enfrentar desafios, como eu disse, que são desafios naturais, que todos os pais enfrentam, seja essa filiação biológica ou por adoção, todos temos dificuldade ao criar os nossos filhos. Mas como muitas vezes as dificuldades das paternidades, né, por adoção são semelhantes, nós temos a possibilidade da troca de informação nos grupos de apoio à adoção, que sempre é muito salutar, né, que sempre faz muito bem aos pretendentes, aos pais, depois que adotam. Então, fica aí a informação sobre o GRAAL, procurem saber, eles têm página na internet, têm perfil nas redes sociais, Facebook, Instagram, e são pessoas muito engajadas, muito dedicadas, muito sérias, posso falar aqui de Uberaba que conheço bem, né? Bem, é isso, falei da questão da visibilidade, né? Vou, como eu disse, concluir hoje um pouco mais cedo, para que a gente tenha condições de responder, para que eu tenha condições de responder todas as perguntas, para que vocês possam formular todas as perguntas que vocês tiverem. Como eu já pontuei também, eu vou disponibilizar o material, né, para a professora Jussara, do roteiro que eu segui, da apresentação que nós utilizamos aqui, para poder vocês terem como material de estudo, como roteiro também de estudo, caso queiram, né, e ter onde buscar as informações, ter mais ou menos um norte, porque sempre fica uma informação ou outra não consolidada. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, estou vendo aqui a presença da Mona Lisa, agradeço a presença dela, conselheira tutelar, já há alguns mandatos, né, pessoa muito atuante, e aos demais que eu não consegui, aos demais conhecidos que eu não consegui cumprimentar, peço desculpas, mas agradeço aqui pela presença. Mais uma vez, professora Jussara e Marta, obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Maíla. Nós é que devemos agradecer, né, essa palestra, as duas palestras que você ministrou, né, durante esse mês de finalzinho de junho e início de julho, né? Então, vamos agora passar para as perguntas. A aluna Gina e Camila irão fazer as perguntas, tá certo? A Gina, pode começar, amor? Boa noite, sou eu, a Camila, vou fazer as primeiras perguntas. Doutora Maíla, a primeira pergunta é do nosso encontro anterior, tá? Aí, se a senhora, de acordo com a pergunta, a senhora vai conseguir se recordar. A Abigail Lacerda perguntou o seguinte: boa noite, doutora Maíla. Quem é o responsável pela informação dos trâmites processuais para aquele menor? Qual é a sua opinião sobre esse trabalho realizado e quais são os limites dessa exposição? Preza-se mais pela saúde psíquica ou pela legitimidade da criança em seu total acesso a conhecimento dos andamentos, por ser parte? Bem, a Abigail tocou num ponto muito interessante, né? A questão da divulgação da história da criança, em primeiro lugar, é assim que eu vejo, né? Para ela, para a própria criança, né? E a noção dos trâmites processuais, como vocês colocaram. Nós precisamos entender o seguinte, que essas informações, elas precisam ser dadas de acordo com a maturidade, de acordo com a capacidade de entendimento dessa criança. Então, veja, uma criança muito jovem, né, ela dificilmente conseguirá compreender, uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, né, ela dificilmente vai conseguir compreender quando eu estabelecer para ela, apresentar para ela. Eu posso apresentar o juiz, ela vai entender que é o juiz, ela vai entender que aquela pessoa, de alguma maneira, tem influência na vida dela, mas não é muito produtivo explicar com muita miúde, muito detalhe,
qual que é a tramitação, né, do processo relativo à vida daquela criança. Por outro lado, nós temos crianças mais velhas, né, e certamente é a essas crianças que a Abigail se referia na pergunta dela. E, de fato, nós temos uma dificuldade, porque isso não está estabelecido, digamos assim, previamente. Quem é que vai informar essa criança? Essa criança, ela tem todo o direito de conhecer, primeiro, como eu disse, a própria história, né? Conhecer o que levou ela a chegar àquele momento, entender o que está acontecendo na vida dela, quais as perspectivas e qual o destino dela, né? Normalmente, posso falar aqui por Uberaba e experiências que eu tenho em outras comarcas, a equipe técnica que trabalha nas instituições de acolhimento, por ter uma vinculação, né, mais sólida, uma vinculação, ter uma aproximação maior, uma proximidade maior com essas crianças, com esses adolescentes, e por ter formação mais adequada do que nós, por exemplo, da área jurídica, né, para poder tratar de determinadas questões, a equipe técnica acaba se incumbindo desse mistério, dessa tarefa, né, de informar as crianças. Olha, o seu processo está nessa fase, tem isso para acontecer, tem aquilo para acontecer, está demorando por conta disso, está demorando por conta daquilo. Isso, claro, como eu disse, só faz algum sentido em relação às crianças maiores e adolescentes, né? E também, como eu disse, é possível se criticar esse modelo, né? Mas, sinceramente, nenhum profissional da área jurídica me parece a pessoa adequada para poder transmitir essa informação. Nos falta, normalmente, né, a sensibilidade que é própria dos técnicos de outras áreas, como psicologia, serviço social. Então, eu penso que, de fato, deveria ser algum profissional dessa área, né? Como eu disse, a lei não estabelece nada, não existe um regramento específico nesse sentido, mas se alguém, né, fosse ser definido, por exemplo, a equipe técnica do Poder Judiciário, né, talvez pudesse pensar se eles eles teriam condições de cumprir esse papel. Agora, outra questão é a informação da história daquela criança depois que ela completou a maioridade, né? Existe um dispositivo legal que assegura à criança a possibilidade de conhecer a história dela, né? Então, ela terá plenas condições de acessar o seu processo, né? Completou 18 anos, né, se tornou maior de idade, ela pode ir ler página por página do processo dela, né? Saber tudo o que aconteceu, conhecer a própria história, né? Isso sim é garantido à criança, né, e ao adolescente. Mas é esse o panorama que nós temos hoje, né? Como eu disse, os passíveis de críticas e discussões, mas é essa a situação. Boa noite, doutora Mayla. Meu nome é Gina, e essa segunda questão é minha mesmo. Eu tinha escrito ela, porque teve uma amiga minha que ela apresentou o TCC sobre parto anônimo o ano passado, e eu achei bem interessante. Aí essa opção que você falou sobre a mãe deixar a criança já na maternidade, ela entra como uma proposta do parto anônimo? Ela pode fazer o parto sem se identificar, ou por enquanto ela tem que se identificar? Ela tem direito, hoje, a genitora gestante que pretende entregar, ela tem direito ao sigilo. Veja que é diferente do não se identificar, né? A pessoa se identifica, mas ela tem o direito de que essa informação não seja publicizada, de que as outras pessoas não fiquem sabendo, só o Poder Judiciário, né? Hoje, o regramento legal é no sentido da informação, né? Até porque essa mulher que pretenda adotar, né? Que pretenda entregar seu filho à adoção, e eu falo a mulher porque necessariamente nós passaremos por isso, né? Se houver um genitor conhecido, ele também, claro, deve participar dessa decisão. Mas a mulher, ela é protagonista, muitas vezes, na grande maioria das vezes, desse tipo de procedimento. Ela precisa ser acompanhada, ao menos é esse o estabelecimento que a lei, o direcionamento que a lei dá, né? O desejável, o que a lei pretende, o ideal, é que essa gestante, ela não chegue na hora do parto e simplesmente deixe a criança na maternidade, como você colocou, né, ou como acontecia antigamente, deixe a criança na roda, né, entregue ela num convento, num local destinado à entrega. A pretensão da lei não é essa, né, até para que essa criança ela não precise ir para uma instituição de acolhimento,
né? Se o procedimento ele se inicia antes do parto, se a mãe... Porque, veja, né, normalmente esse desejo não surge com o parto, né? Já durante a gestação, a mãe tem conhecimento, a genitora tem conhecimento desse seu desejo. Se ela já é acompanhada, se ela tem toda a assistência médica, inclusive, de ter um pré-natal bem realizado para que essa criança possa nascer saudável, assistência psicológica para poder se verificar se de fato a decisão dela é uma decisão sólida, consciente, acompanhamento, enfim, de uma maneira geral, nós vamos ter o acionamento do cadastro de adoção logo com o nascimento da criança, de modo que quando a criança tenha alta do hospital, né, logo da maternidade, ela já possa ir diretamente para a família que vai recebê-la, para o pretendente à adoção. Então, o ideal, o que a lei deseja, é que haja uma identificação, até porque a lei estabelece, nesse procedimento, uma audiência, né, judicial, em que essa genitora, essa gestante, assim que a criança nasce, que ela olhou para a criança e confirma o desejo de entrega, ela tem que dizer perante o juiz que ela de fato deseja entregar, reafirma que deseja entregar para o seu filho à adoção. Então, o procedimento novo estabelecido pelo ECA não é exatamente esse do parto anônimo, né? Ele é meio primo, digamos assim, ele anda próximo, mas não é exatamente o mesmo procedimento. Se uma criança for entregue à adoção, né, deixada lá, né, nessas condições do parto anônimo, naturalmente algum destino será dado a ela, mas não se trata do mesmo instituto. Não é a entrega legal não é a mesma coisa que o parto anônimo. Doutora, a Juliana Helena pergunta: sou mãe solteira, posso adotar? Sim, sim. Como eu coloquei no encontro passado, não existe nenhum tipo de impedimento em relação a gênero, condição social, a orientação sexual, condição de ser solteiro ou casado, né, estado civil, não é uma limitação. Qualquer pessoa que preencha os requisitos pode adotar, sendo mãe, não sendo mãe, tendo filho antes ou não, sendo solteira, sendo casada, essa questão não influencia. A pessoa vai ser submetida a uma avaliação psicológica, uma avaliação social, vai apresentar os documentos que a lei estabelece e vai fazer um curso e vai se habilitar à adoção, né? Não existe o fato de ser mãe solteira, de forma alguma, né, é um impedimento para ser mãe por adoção. Agora a nossa pergunta é da Letícia Fernandes. A barriga de aluguel pode ser considerada como uma forma de adoção? A barriga de aluguel, ela tem um regramento no Brasil muito específico, né? Ela tem um nome, que agora o nome técnico até me fugiu, vou precisar fazer a consulta aqui, para poder não falar bobagem, mas aquilo que comumente se chama de barriga de aluguel no Brasil é possível apenas para pessoas que não podem gerar, né, e existe a questão do parentesco, né, enfim, da necessidade de ser um parente. Não é a mesma coisa, né, é só isso que eu quero deixar claro. Então, não é uma adoção, né, porque o estabelecimento do procedimento de barriga de aluguel, ele é prévio, né, então se coloca o material genético e já está estabelecido que aquela pessoa que está fornecendo material genético e juntamente com a outra pessoa que não pode gerar, né, geralmente essa estrutura é que serão os pais, né, então dentro desse acordo da cessão ali que se estabelece, a pessoa que vai dar à luz, a barriga de aluguel, nunca será a mãe, né, então por isso, como eu disse, se vocês se recordarem, eu comentei, né, ser pai ou ser mãe é uma questão muito mais jurídica do que biológica, né, então, quando se fala na barriga de aluguel, a gente tem essa estrutura muito bem definida, em que pai e mãe são aquelas pessoas que desejam ter um filho, né, essas são as pessoas que vão figurar na certidão de nascimento como pai e como mãe desde o nascimento, né, nós não estamos falando de uma mudança de status, não é uma alteração de uma mãe, que era aquela que deu à luz, para uma outra mãe que vai vir na sequência,
ou se for, nós estivemos falando de casais homoafetivos, né, enfim, essa mãe, essa pessoa que deu à luz, ela jamais figurará na certidão de nascimento como mãe, né? Ela nunca se pretendeu mãe, ela era apenas genitora, ela forneceu ali o caminho para que uma pessoa nascesse. Por isso que eu disse, mãe e pai são conceitos jurídicos, né, que são conceitos sociais. Então, nessa figura que você colocou, da barriga de aluguel, não é igual à adoção, porque o regramento é antecipado, de modo que aquela pessoa que vai gerar jamais seria a mãe, jamais seria, né, a pessoa que constaria na certidão de nascimento como mãe, né. Doutora, a Evelyn Cecília, eu acredito que a senhora já respondeu essa pergunta, mas vou reafirmar ela aqui. Ajuda em caso de apoio. Quem trabalha com essas crianças não consegue adotar? Justamente, né, eu falei mais ou menos sobre isso na semana passada, sobre a impossibilidade de vinculação, né. Veja, o fato da pessoa trabalhar numa instituição de acolhimento torna ela muito próxima das crianças que vão ser colocadas para adoção amanhã. Então, não é recomendável, certamente não é recomendável, que uma pessoa que deseja adotar trabalhe em instituição de acolhimento. De modo que quando isso quando isso for identificado, que se tente uma realocação dessa pessoa, né, colocando ela para trabalhar em outro setor, exatamente para que a gente evite vinculação e, por isso, né, não tenhamos adoções diretas. Ela formou a afeição, eu vou lá e me identifico com uma determinada criança na instituição que eu estou trabalhando, quero adotar, estou lá no cadastro de pretendentes à adoção, e a criança que eu vou adotar é outra. Como é que vai ser? Né? Não é aquela vai ser adotada por outra pessoa que está na minha frente. Enfim, várias complicações decorrentes dessa possibilidade. Não é o desejável. E assim que se identifica essa informação, né, de que a pessoa pretende adotar, certamente deve trabalhar isso, né, de realocação, de conseguir um outro emprego para aquela pessoa, para que não haja essa aproximação tão forte, né, entre as crianças que se pretende adotar e a própria pretendente, o próprio pretendente. A Dani fez a seguinte pergunta: o que acontece com o jovem quando completa a maioridade e não é adotado? A lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que todas as medidas de proteção só podem ser aplicadas até 17 anos, 29, né, 17 anos, 11 meses e 29 dias, né. Quando o adolescente completa a maioridade, ele deixa de ser objeto, por assim dizer, né, objeto é muito ruim, mas ele deixa de poder ser, de receber algum tipo de medida de proteção. A manutenção em uma instituição de acolhimento, né, a institucionalização é uma medida de proteção, uma medida de proteção excepcionalíssima. Então, ao fim, né, da adolescência, quando a pessoa completa 18 anos, ela precisa sair da instituição de acolhimento. Se ela não foi adotada, né, existe um procedimento prévio, quando nós antevemos que isso vai acontecer, quando as instituições de acolhimento percebem que aquela pessoa, que aquele adolescente está em vias de completar a maioridade e ainda não tem perspectiva, né, concreta de adoção, já se começa um trabalho de desligamento ali, faltando alguns 6 meses, mais ou menos, para esse desligamento, um trabalho de fortalecimento da autonomia, de verificação onde esse adolescente, né, agora adulto, vai se estabelecer, qual casa que ele vai morar, se ele tem algum suporte, alguma rede de apoio que possa acolhê-lo, né, mas é realizado, né, pelas instituições de acolhimento, um trabalho nesse sentido, de fortalecimento desse adolescente, de estruturação da vida dele para a maioridade, né, para a vida adulta. Mas é isso, quando a criança ou adolescente não é adotado e completa 18 anos, ele precisa sair da instituição de acolhimento e seguir seus próprios passos, seguir pelas suas próprias pernas. Doutora, indo para a última pergunta, o Adjar Barcelo faz: mudar a lei do SUS, que dificulta muito uma mãe solteira fazer laqueadura, não é uma forma mais eficaz de controlar essa balança, uma vez que famílias mais carentes têm números bem elevados de filhos, sem estrutura financeira e nem familiar? Essa é uma questão muito interessante, eu concordo, né? Existem questões, eu sou contra, né? Embora na prática,
em muitos momentos, o Marco está aqui, não vai me deixar mentir, Mona Lisa também ainda estiver aí, eu já falei sobre isso. Embora na prática, muitas vezes, o nosso desejo é que a gente pudesse compelir pessoas, né, obrigar pessoas a fazer laqueadura, porque os efeitos danosos à sociedade e às próprias crianças são, né, muito significativos. No fundo, juridicamente, eu sou contra a laqueadura forçada, né, que normalmente é mais o perfil do nosso público, por assim dizer, né. Existe, sim, uma parcela de pessoas que até desejam realizar laqueadura, mas que esbarram na questão legal, né? No entanto, a gente tem uma certa flexibilização da questão médica para esse perfil, um número muito grande de filhos, né? Enfim, tem algumas questões que elas podem ser flexibilizadas no que tange ao perfil, quando é do desejo da pessoa se submeter à laqueadura, né? A mim parece, posso estar enganada, mas a mim parece que é um perfil menos problemático. O perfil mais problemático é o perfil daquela pessoa que sequer tem consciência do que está fazendo, né? Não deseja se submeter à laqueadura, não procura se submeter à laqueadura, e aí a gente teria que ter uma prática, né, de obrigar essa pessoa, ou de fazer a laqueadura nela sem que ela tivesse, né, possibilidade de opinar. E aí, em relação a esse procedimento, eu entendo ele como extremamente invasivo, né, por mais que eu compreenda, concorde, e como disse, muitas vezes até verbalize o desejo em sentido diferente, por conta das questões que surgem nas nossas vidas, né, de trabalho, mas na prática, do ponto de vista jurídico, eu sou contra, né, a possibilidade de nós obrigarmos uma pessoa a se submeter à laqueadura, né. Eu vejo como uma prática extremamente invasiva mesmo, né, para ser delicada, né, porque é uma prática muito, muito agressiva, né, a prática de você ligar alguém, né, como se diz no popular, para fazer a laqueadura em alguém que não teve a oportunidade de escolher isso, é o corpo dessa pessoa, afinal, né. Embora a gente saiba das questões sociais, das consequências sociais, eu acho que nenhum ser humano deve ser submetido a esse tipo de situação. Então, é um ponto, né, passível de discussão, como eu disse, acho que vale sempre a discussão, mas, pessoalmente, sou contra. Bom, doutora Maíla, encerraram-se as perguntas, gostaria de agradecê-la por esses 2 dias maravilhosos, né, que a senhora nos brindou com esta palestra, né, com as 2 palestras. E para fazer o agradecimento final, eu vou passar a palavra para a aluna Bianca Ferreira, mas antes eu gostaria de agradecer todos os presentes, né, que estão aqui, e até o nosso próximo evento. Então, passo a palavra para a aluna Bianca Ferreira fazer os agradecimentos finais. Boa noite, doutora Maíla. Em nome do projeto Madre Teresa e dos presentes, gostaria de agradecer a sua presença e expressar o nosso profundo agradecimento pela palestra ministrada no dia de hoje, que foi continuidade, né, da palestra da semana passada, que também foi maravilhosa. Ambas nos proporcionaram muitos conhecimentos. E com isso, desejamos que você tenha muito sucesso na sua carreira, pois você nos demonstrou ser uma grande profissional. Muito obrigada mais uma vez e esperamos ter a alegria de recebê-la novamente em outras oportunidades. Muito obrigada a todos, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, siga à disposição, obrigada também pela gentileza, principalmente das palavras aí a mim dirigidas, viu? Agradeço a todos mais uma vez, obrigada Jussara, obrigada Marta, obrigada a todos. Obrigada a nós por ter você, tá, nesse projeto e nos brindando com as palestras, tá? Muito sucesso, continue com esse sucesso, com esse trabalho maravilhoso que você faz. Que Deus lhe abençoe e lhe dê muita proteção, tá certo? Assim, fica com Deus. Obrigada. E é lógico que semestre que vem, né, contamos com você novamente, tá certo? Estaremos aqui, se Deus quiser. Muito obrigada, bom descanso e
um bom dia amanhã, que seja abençoado, tá? Fiquem com Deus. Para todos, uma boa noite e até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo.